como ele está ali projetado. Hoje ele vai falar sobre a miséria humana e a graça divina, a partir de Romanos capítulo 5, dos versículos de 12 até o verso 21. Os miseráveis homens que somos pelo pecado de Adão, mas somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Adão em Cristo ele nos ensina os efeitos da queda, do pecado, os efeitos da graça de Deus em nossas vidas também. Então, com isso, eu gostaria de falar hoje à noite sobre o pecado humano e também sobre a graça de Deus em nossas vidas. A gente tem na história da humanidade a história da redenção por meio de Jesus Cristo, um exemplo claro onde o pecado humano destruiu a imagem de Deus semelhante no ser humano, na verdade deixou essa imagem borrada, a imagem de Deus no ser humano, e trouxe consequências pelo pecado, como a nossa separação de Deus. Mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a gente é ligado novamente com Deus. E antes da gente prosseguir, eu gostaria de dar um panorama sobre o que é a graça de Deus, o que é essa graça divina que a gente tanto fala. E graça é um dom gratuito, uma bênção que Deus nos dá, de graça, sem merecermos. Que Ele transforma, essa bênção transforma o ser humano, ela restaura o ser humano. Através da graça de Deus, Deus nos confere a participação na vida divina. Também posteriormente teremos a vida eterna com Deus lá nos céus. Quando o ser humano pecou, ele perdeu a amizade que tinha com Deus, ele ficou separado de Deus. E a recuperação do ser humano, ela se dá pelo genuíno arrependimento dos seus pecados e pela fé exercida em Jesus Cristo. Ninguém é salvo sem receber esse perdão e essa graça de Deus. Então a salvação é por Deus, pela sua graça, o que significa que é gratuito e é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Mas a graça de Deus não atua somente de forma salvífica. Deus também derrama de forma geral a sua graça para impedir que o ser humano seja tão mal como ele poderia ser. Uma espécie de freio de mão da humanidade, do mal que a humanidade muitas vezes tem, e que Deus age nas vidas dos seres humanos para que, mesmo tendo o coração voltado para o que é errado, não seja tão mal como poderia ser. E a perfeição dos planos de Deus pode ser vista que Deus criou o ser humano com arbítrio para escolher o bem, escolher o mal. Ele permitiu o pecado lá de Adão, também depois de Jesus Cristo, ele se humilhou, se tornou homem, morreu na cruz para que fôssemos restaurados. Não há graça maior, não há presente maior do que Deus derramou o seu sangue lá na cruz para nos salvar. A representação de Cristo como último Adão, como segundo Adão, que a gente vê no de Romanos 5, é evidente que se Adão pecou, se morremos em Adão, no sentido de se fomos separados de Deus em Adão, em Cristo nós somos restaurados. E lá no Antigo Testamento verificamos que quando o ser humano falha na realização do propósito de Deus, Deus levantava outros para cumprir os seus propósitos, como Josué foi levantado para substituir Moisés, Davi substituiu Saul. É importante então destacar que nada fugiu do plano soberano e perfeito do nosso Deus. E se a gente olhar que Adão pecou para a humanidade ser restaurada, para sermos restaurados de volta a uma amizade plena com Deus, alguém precisaria tomar o lugar de Adão, alguém precisa ser sacrificado. E quem poderia ser sacrificado? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Somente alguém que fosse capaz de desfazer os efeitos do pecado de Adão poderia morrer na cruz e nos trazer salvação. E esse alguém é Jesus Cristo, então,
que sendo 100% homem e 100% Deus, morreu na cruz por nós. Alguém sem pecado se colocou em nosso lugar na cruz. Então nós somos seres humanos, de pecadores por Adão, fomos salvos por Jesus Cristo. Vou estar lendo então Romanos 5, de 12 ao 21. Romanos 5, a partir do versículo 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muitos mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado porque Tua graça está sobre nós. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, nos molde, nos use, Senhor, nos ajude a ver a Tua graça operando em nossas vidas, que mesmo em dificuldades, mesmo em problemas, Tu ainda está conosco, que Tu não nos abandonas, Senhor, que mesmo com falhas, mesmo pecadores, a Tua graça continua sobre nós. Nos ajude sempre a sermos obedientes a Ti. E agora eu te peço que através do texto bíblico, através dessa mensagem, sejamos transformados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente vai verificar essa noite, então, lições do paralelismo de Adão e de Cristo, a partir desse texto bíblico, quando Adão e Cristo são comparados. Primeira lição que a gente pode aprender é que todos nós nascemos pecadores. A gente vê isso dos versos 12 até o verso 14, como está ali. Tão miseráveis somos por nascermos pecadores. Aqui no verso 12, quando fala um só homem, refere-se a Adão, que por ele todos nós já nascemos com pecado. Por causa daquele pecado original cometido no jardim do Éden, por Adão. Então necessitamos da graça, necessitamos da misericórdia do nosso Deus. Sem a graça de Deus, o que nos resta é a ira
divina, mas graças a Deus pela graça que Ele nos dá. Se não fosse pela graça de Deus, nenhum de nós estaria aqui hoje, pois tantas vezes amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama, tantas vezes agimos contra Ele e só nós somos mortos, somos fulminados por Deus pela sua graça e misericórdia para conosco. Então Deus é tão grandioso em misericórdia para cada um de nós, a ponto de nos salvar e nos levar ao céu. A morte espiritual, ela passou para todos os homens, todos os seres humanos, porque todos pecaram. A morte espiritual, o que significa? Significa que nós estamos mortos em relação a Deus. A gente tem o Espírito, nosso Espírito, vivo quando nascemos. Se não tivesse o Espírito nosso, a gente não teria vida. Mas em relação a Deus, nós não temos ligação com Deus. Nesse sentido, nós temos mortos espirituais. Então Deus vem até nós. E quando cremos em Deus, quando Deus nos chama ao arrependimento e cremos nele, aí recebemos essa vida espiritual e somos transformados por Ele. Então, por causa do pecado inicial de Adão, nós nascemos com essa necessidade de sermos religados a Deus. E no verso 14, a gente lê: no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Qual que é a ideia? Mesmo não pecando como Adão pecou, todos nós pecamos, de alguma maneira ou de outra. E já herdamos o pecado de Adão também. Irmãos, não é simplesmente porque Adão pecou por esse nosso ancestral, que nós herdamos o pecado dele. Nós herdamos o pecado de Adão porque ele é nosso representante lá no Jardim do Éden. E por ser nosso representante, já nascemos pecadores. Não é simplesmente por ascendência de Adão, ou por algum tipo de ascendência da fé. A gente podia pensar: Abraão creu, isso foi imputado justiça por ele, então todos nós, como somos filhos, também filhos de Deus, de Abraão, somos salvos. Não é por isso. Nós somos salvos por crermos em Jesus Cristo e pecadores por nosso próprio pecado, mas também pelo de Adão. Então ele nos representou lá no Jardim do Éden. E o ser humano, então pecador, tende ao que fazer o que é mal aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Não quer dizer que ele é tão mal quanto ele poderia ser, mas sua tendência é para o mal. Mas Deus derrama a sua graça sobre nós. Como alguém já disse certa vez, a graça é o freio de mão de Deus para a maldade humana. É a graça que nos ajuda, de forma geral, a comunidade, a fazermos coisas boas ao próximo, a amarmos o próximo, a fazermos belas pinturas, belas artes, a fazermos caridade. Isso tudo é graça de Deus na vida do ser humano. Aí depois que o ser humano crê em Jesus Cristo, então ele é regenerado e tem uma nova vida com Jesus. E mesmo sendo regenerado, sendo salvo por Jesus, ainda falhamos, ainda pecamos das mais diversas maneiras. Mas na infinita misericórdia de Deus, Deus nos perdoa de todo e qualquer pecado. Se chegarmos a Deus pedindo perdão, Ele de fato nos perdoa. Deus está com seus braços abertos sempre para nos receber e ouvir um pedido de perdão, dizer: Deus, eu preciso de Ti, Deus me ajuda a ser Teu servo, minha vida pertence a Ti, eu quero ser melhor. Nós podemos sempre chegar até Deus, e quando tivermos fôlego de vida, não há ninguém tão mal que Deus não vá ouvir uma oração sincera. Não existe também nenhuma penitência a ser pago. Não existe uma ideia de sermos flagelados, sofrermos para pagarmos nossos pecados, seja aqui ou na vida eterna. Porque o pecado foi pago por Jesus Cristo na cruz. Então, para ter salvação, basta crer em Cristo de todo o coração. No verso 13 nós lemos:
porque antes da lei o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. A sentença passada lá a Adão, que fala em Gênesis 2,17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, foi executada nos seus descendentes também. Adão e Eva pecaram e morreram em dois sentidos: sentido espiritual, separação de Deus, sentido físico, porque a partir do pecado a morte física entrou no mundo. Embora antes de ser dada a lei a Moisés, não havia nenhum mandamento categórico legal a ser seguido, como a gente lê aí em Deuteronômio, Êxodo, Levítico, a transgressão já existia, o pecado já existia, o ser humano sempre precisou ser obediente a Deus. E o pecado penetrava em tudo quanto era contrário a Deus. E tinha efeito mortal, mesmo na ausência de qualquer mandamento que tivesse a ser seguido, que foi a partir lá de Moisés. E em toda a história da humanidade, até Cristo voltar, o pecado será devastador e seremos responsáveis por tudo que fizermos, seja na ignorância ou não. Mas de uma maneira muito surpreendente, talvez para nós, tudo sempre esteve no plano de Deus. O pecado e a salvação, mesmo Deus não desejando que o ser humano pecasse, se voltasse contra Ele, de uma forma que a gente consegue compreender plenamente, fazia parte do plano de Deus. Desde toda a eternidade, Ele previu o pecado humano, Ele mandou Jesus Cristo salvar, e quem crer nele tivesse a vida, cresce nele, fosse salvo por Ele. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. É claro que Jesus, Deus é o autor do mal. Jesus não foi fatalista dizendo Adão vai pecar, mas Ele permitiu o pecado de Adão e isso estava no plano dele. Existe uma famosa frase que foi dita por um astronauta, talvez vocês não já ouviram falar, que é uma missão que foi fracassada desde seu início até a Lua. A frase é: Houston, nós temos um problema. Na verdade, a frase original: nós tivemos um problema, mas ficou conhecido como nós temos um problema. O que é essa história desse astronauta, dessa tripulação da nave espacial? Estava numa missão até a Lua. Chegou um determinado momento em que houve uma explosão do compartimento de oxigênio da espaçonave. Então eles ligaram, entraram em contato com a NASA lá em Houston, no Texas, e disseram que tiveram um problema. Nessa história aqui, eles foram pegos de surpresa por algo inesperado. Tiveram um problema que não estava dentro do plano deles de chegar até a Lua. Tinha um plano bem delimitado, um plano perfeito, trabalhando durante muitos anos para chegar à Lua. Deu uma explosão e se frustrou tudo. Irmãos, Deus não é pego de surpresa como as nós somos pegos de surpresa. Quando Adão pecou, Deus não disse: Jesus, temos um problema, o Espírito Santo, temos um problema. Não, isso já fazia parte do conhecimento de Deus, isso já fazia parte do plano de Deus. Não somos pegos por problemas, não somos pegos por surpresas, mas Deus não é. Ele enviou Jesus Cristo planejando isso, planejando a nossa salvação. Então, no contexto desse ocorrido, houve uma falha aqui que pegou os tripulantes de surpresa. Houve um problema que derrubou o plano que tinha iniciais. Mas quando Adão pecou, não aconteceu isso. Não foi algo de surpresa para Deus que fez Deus mudar de planos. Não, isso já estava dentro do plano de Deus. Embora em sua plenitude a gente possa não compreender tudo isso, todos os planos de Deus para as nossas vidas. Então, o pecado e a salvação, de um modo ou de outro, ele vai um pouco além do nosso raciocínio lógico. Tem coisas que pertencem somente ao entendimento a Deus, mas o básico nós podemos compreender através da revelação de Deus. E uma das coisas bem claras da Bíblia que nós não podemos negar é que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. E quem crer nele vai ter a vida eterna. Adão pecou,
Jesus veio e quem crê nele vai ser salvo. Quando nós chegamos no verso 14, aqui, a gente lê aqui que Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Vemos que no pensamento de Paulo, Cristo substitui o primeiro homem, Cristo substitui Adão, modelo que representava a humanidade, que agora seria regenerada, seria justificada por Cristo Jesus. Então, irmãos, lições desse paralelismo. Primeiro, todos nascemos pecadores, como eu tenho falado, por causa de Adão. Segunda lição, a graça de Cristo nos livrou da escravidão do pecado. Somos salvos por Cristo Jesus. A graça de Deus nos é suficiente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do nosso Deus. Em Romanos 5, do 15 ao 17, Paulo mostra esse paralelo de Adão e Cristo. E principalmente o contraste que havia entre eles. No sentido que a influência de Cristo para o bem excede muito mais, é muito maior do que a influência de Adão para o mal. O dom gratuito é muito mais eficaz, a salvação de Deus é muito mais eficaz do que a transgressão, do que o pecado. E Paulo nos diz no verso 15 que muitos morreram. Em conexão com o verso 12, que foi lido anteriormente, ele verifica que todos morreram espiritualmente devido ao pecado de Adão. Mas em conexão com a obra de Deus em Cristo, para os filhos de Deus, ou seja, para aqueles que creem em Jesus Cristo, esse mal foi cancelado. E que mal? A vida, a morte eterna e a morte espiritual longe de Deus. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele conhecia, Paulo conhecia a Bíblia, conhecia Deus e sabia que se morresse estaria no céu com Deus. Então, nós devemos encarar esse mundo como algo passageiro, algo transitório, e dedicarmos nossa vida a Cristo Jesus. Darmos o máximo que pudermos aqui, nos empenharmos aqui nesta terra, pois o dia que a morte chegar, vai ser lucro para nós. A morte para o cristão é uma boa notícia, porque vai para um lugar onde não há choro, lágrimas, nem dor. Viveremos em um paraíso perfeito, junto a Jesus Cristo, veremos face a face. E Paulo foi rápido em entender essa verdade aqui. Ele foi rápido. E que nossas vidas sejam dedicadas para Deus, como foi dedicada a vida de Paulo para Deus. Que o nosso estudo seja dedicado a Deus, que nossa profissão seja dedicada a Deus, que nossas atividades cotidianas sejam dedicadas a Deus. Depois que Paulo se converteu, toda a vida dele foi dedicada a Deus. Que nossa vida seja assim também. E além disso, aqui no caso de Adão, o único pecado foi envolvido. Esse pecado então resultou na condenação. Cristo, porém, por sua obra de redenção, fez provisão para, não somente o pecado de Adão, mas para todos os pecados do ser humano, para que aqueles que crescem fossem perdoados por Deus. O sacrifício na cruz de Cristo, então, é suficiente para toda a humanidade e é eficaz naqueles que entregam sua vida a Jesus Cristo. Para todos que creram no passado e para nós também hoje que cremos em Jesus Cristo, a condenação foi substituída pela salvação, foi substituída pela justificação. E Paulo agora no seu texto ele se volta mais especialmente para o tema da morte. Desta vez, depois de reiterar que a morte resultou da transgressão de um só, que era Adão, ele menciona o reinado da morte. A poderosa e destrutiva influência que a morte exerce sobre as atividades dos seres humanos, agora é retratada. E aqui em harmonia com esses pensamentos sobre a supremacia da graça de Cristo, o apóstolo Paulo realça
que na graça, na vida dos crentes, daqueles que creem em Jesus Cristo, o reinado da morte é substituído pelo reinado da vida. Então que possamos entender que essa maravilhosa graça do nosso Deus é suficiente para nós e que possamos compreender o que Deus disse para Paulo lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Minha graça te é suficiente. Não importa a dificuldade que enfrentamos, a graça de Deus nos é suficiente. Muitas vezes as pessoas são evangelizadas, as pessoas ouvem falar de Cristo, vêm para a igreja, talvez achem um melhor de emprego, melhor de vida, vai ficar tudo bom, não vai ter problema mais nenhum, que vão ser curadas, que todos os problemas vão desaparecer como um toque de mágica. Infelizmente, isso é prometido em muitos lugares. Aí ficam semanas, meses, até anos, e as coisas parecem não mudar, parecem não evoluir, os problemas financeiros continuam, talvez as batalhas com as doenças continuam, as pessoas começam a se frustrar, porque foi prometido a elas algo que não era verdade, algo que não se cumpriu, porque a Bíblia nos fala é que Deus está conosco em todos os momentos, até nas dificuldades, e que a graça de Deus é suficiente. É claro que Deus nos abençoa, é claro que Deus cuida de nós, mas não quer dizer que todos os nossos problemas vão sumir quando cremos nele. Deus nunca prometeu que nos convertemos, não teríamos mais doenças, ou nós não ficaríamos ricos quando convertêssemos. Mas Deus disse que nesse mundo teremos aflições, mas teremos bom ânimo, coragem, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E o dia que pararmos de ter problemas vai ser no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, que possamos descansar na graça de Deus, que nos é suficiente. Paulo ele pediu para Deus tirar o espinho na carne, e Deus respondeu isso para ele: a minha graça te basta. Esse espinho na carne poderia ser uma doença, uma fraqueza, ou algo que incomodava Paulo. Mas Deus não quis tirar isso. Deus queria mostrar para Paulo que a graça de Deus era suficiente para ele, e assim como é suficiente na vida de cada um aqui. Deus é suficiente para nós. Que possamos viver sabendo que a graça de Deus nos basta, seja na alegria, seja na dor, que possamos contemplar que Deus nos fez, que crucificou o seu único Filho na cruz para nos dar salvação, uma vida plena, uma vida eterna também. Quando pedirmos a Deus cura, quando pedirmos a Deus dinheiro ou qualquer outra coisa, que talvez Deus não nos der, porque às vezes Deus dá, mas às vezes não dá, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quando Deus não nos dá aquilo que queremos, meu desejo é que nossa mente possa ser voltada para Deus e dizer: Deus, Tu és suficiente para mim. Deus, a Tua graça me basta, me é suficiente. Gostaria de citar um exemplo aqui que é do pregador Paul Washer. Eu só adaptei aqui o exemplo que ele deu numa ilustração para o nosso contexto brasileiro. A história diz o seguinte, a ilustração diz o seguinte: ao final de 4 anos na faculdade, imagine que você está fazendo uma prova de física, uma última prova, e a prova mais difícil da faculdade, uma prova sobre um tema bastante complexo, como física quântica, por exemplo. E fazendo essa prova tem 10 alunos, você e mais 10 alunos. 5 são ótimos em física e 5 não gostam de física, odeiam física, são bons em matemática, no outro curso, mas eles também têm que fazer essa prova, faz parte do curso deles. Então o professor entra na sala, ele atemoriza os alunos e ele também diz: 10 de vocês chegaram até aqui. Isso significa que vocês são realmente bons alunos, que vocês estudaram muito nos últimos 4 anos. Então é isso que vamos fazer agora. Decidir que todos vocês vão tirar 10 na prova e tirarão 10 na pós-graduação restantes da vida da faculdade de vocês. Sempre vão tirar 10. Aí um dos alunos de física ali, que gostava de física, disse: o quê? Professor, você nos deu 10 e sempre tiraremos nota 10?
A partir de agora, todos vocês têm 10, reiterou o professor. Aí esses alunos que gostavam de física ficaram muito alegres, eles sempre tiravam 10, mas ao invés de se acomodarem, eles ficaram ainda mais felizes com o presente que foi dado a eles e começaram a estudar ainda mais afinco, com dedicação àquela matéria que eles já gostavam. Eles receberam algo de graça. Entendendo isso, eles também decidiram continuar vivendo para aquilo que eles se dedicavam. Aí os outros alunos que não gostavam de física perguntaram ao professor: e nós vamos receber 10 também? Se vocês também vão receber 10 para o resto da vida. Mas o que aconteceu com os outros alunos? Eles não gostavam de física, então saíram da faculdade e jogaram os livros deles embora e nunca mais estudaram. O que essa ilustração nos ensina? Que essa é a diferença entre os verdadeiros convertidos e os falsos convertidos. Aqueles que pensam que são salvos, mas de fato não são, eles convencem da salvação. Os verdadeiros convertidos são esse pessoal aqui que gostava de física, continuam estudando física mesmo sabendo que já tinham 10 garantidos. Porque estudavam pela nota, mas estudavam porque gostavam, estudavam porque se dedicavam a sua vida a isso. E a nossa posição como salvos deve ser essa. Não devemos dedicar a Deus somente porque sermos salvos, mas porque amamos a Deus, queremos ser obedientes a Deus, queremos viver para Deus, porque essa é a nossa vida. E os outros, ali que não gostavam de física, abandonaram tudo. E assim são muitas vezes aqueles que abandonam a igreja, que abandonam a Cristo. Ouvem a palavra de Deus, terem, eu sou salvo por Deus, mas na realidade não foram salvos, logo abandonam, porque não tem o real compromisso nem com Deus, nem com a sua palavra e nem com a igreja. Então vemos aqui os que são verdadeiramente justificados, salvos por Deus, que mesmo sendo salvos, persistem em caminhar uma vida para Deus, se dedicar a Deus. Que sejamos esses que se dedicam sempre ao nosso Deus, mesmo sabendo que a graça de Deus nos salvou. E a terceira lição que a gente pode tirar desse paralelismo entre Adão e Cristo é que a ressurreição de Cristo nos livrou da condenação do pecado. E diz versos 18 a 21, e muitos teólogos são mais liberais em sua teologia, eles têm afirmado que não faz diferença se a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foram literais ou não, se foi só um mito ou só uma história. Mas é claro que faz diferença se Jesus Cristo morreu, se Jesus Cristo ressuscitou de verdade, se foi algo factual. Porque se Jesus Cristo tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos salvação. Nós seríamos salvos se Jesus tivesse ressuscitado entre os mortos. Romanos 10, 9 nos diz que a gente deve crer que Ele ressuscitou dentre os mortos para sermos salvos. Como vamos crer em algo que não é verdade? Então é claro que Deus ressuscitou, é claro que Jesus ressuscitou. O verso 18 diz ali: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Se por Adão veio a condenação, isso tem que ser ressuscitado para que fôssemos justificados. Outra ideia errada que tem se proliferado em alguns lugares é que Adão nunca existiu. Adão nunca foi personagem histórico. Houve apenas uma comunidade adâmica, houve apenas uma humanidade lá que aos poucos foi se degradando moralmente, mas nunca houve um Adão histórico que pecou e as consequências entraram no mundo. Mas se isso fosse verdade, a gente teria que rasgar a nossa Bíblia, porque é clara em dizer que Jesus Cristo é o segundo Adão. Jesus Cristo substituiu alguém histórico e real, que foi Adão, que pecou, e então o pecado entrou no mundo. Adão é real, Jesus Cristo é real, e está relatado na história, é verdadeiro. Não é escrito de um mito ou uma fábula. Os versículos 19 ao 20, a gente pode fazer também 19 ao 20 desse texto de Romanos 5, a gente pode fazer uma ligação lá em Gálatas 3, 19 ao 20. Esse texto de Gálatas 3, 19 ao 20 diz assim: então, para que serve a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos
pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, irmãos, qual é a razão da lei? A lei ela foi adicionada por causa das transgressões dos seres humanos, até que viesse então o descendente. Lá em Gênesis 17, 19 nos fala disso. Deus promete um descendente, Deus promete um filho a Abraão, que é Isaac, e diz que ele veio estabelecer uma aliança com Isaac e seus descendentes, que ele pode entender de forma singular também como a semente, que depois é Jesus Cristo. Paulo então considera aqui esta utilização de um substantivo singular como um ponteiro para Jesus, ou seja, tudo apontava para Cristo, desde Abraão e sua descendência apontava para Jesus Cristo que viria salvar a humanidade. E foi através de Jesus que a lei foi cumprida, a lei apontava para Cristo. Então estamos nesse período da graça, hoje sendo salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, temos a vida eterna. Na verdade, a salvação sempre foi pela graça, mas no Antigo Testamento é pela fé no Messias que havia de vir, e para nós agora o Messias que já veio, ou seja, Jesus Cristo que já veio e vai voltar. Vai voltar para nos buscar, vai voltar para buscar a sua igreja e nos dar vida eterna. Quando somos salvos por Cristo, deixamos de ser pecadores, mas vivemos então uma luta contra o pecado. Aí no verso 21, vemos que o pecado reinou para a morte, mas a graça de Deus reina para a vida eterna em Cristo Jesus. E para que a graça de Deus opere em nossas vidas, é necessário que nós arrependamos e creiamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É necessário que individualmente cada um creia que Cristo morreu e ressuscitou literalmente. Não é um mito. Cristo morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Crendo nele, temos vida eterna. Meu desejo esta noite é que, se você ainda não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você possa crer em Jesus Cristo esta noite, você possa ter a vida eterna. Basta botar sua fé em Jesus, dizer: Tu é meu Salvador e Salvador. Vai se arrepender dos seus pecados também. Vai ter uma nova vida. Vai ter uma vida que começa aqui e se vai por toda a eternidade com Jesus. E em vista de tudo que Deus nos fez, em vista de sua grande graça, em vista de sua grande misericórdia, que viu seu Filho para morrer na cruz por você, o que você precisa fazer é crer nele. E se você já crer nele, ser cada vez mais obediente a ele, glorificar o nome de Deus, entender que a graça de Deus é suficiente mesmo em meio aos problemas. Cristo morreu, Cristo ressuscitou para que tivéssemos vidas. Então, concluindo, somos seres humanos. E como seres humanos somos pecadores, nós de Adão, salvos por causa de Jesus Cristo. A gente tem aqui lições do paralelo de Adão em Cristo. Primeiro, ele já nasce pecador. Ele já é pecador por natureza, mas vem a boa notícia, que a graça de Cristo nos livrou da escravidão do pecado. Pela graça nós somos salvos, podemos estar alegres. E a terceira lição é que a ressurreição de Cristo nos livrou da condenação do pecado. Nós estaremos condenados ao inferno se Jesus Cristo tivesse ressuscitado. Então, crendo nele, temos a vida eterna. Então, meu apelo, esteja convertido, regenerado, salvo por Cristo Jesus. Viva uma vida dedicada a Deus, dedique a sua vida a Deus. Muitos até fora da igreja veem poucas diferenças entre um cristão e um não cristão, porque vivem uma vida como se conhecessem Jesus Cristo, mas que nós façamos a diferença, que nós sejamos espelhos de Jesus Cristo, que as pessoas vejam em nós que de fato participamos do reino de Deus. Entregue sua vida a Cristo, creia nele e viva para Ele. Grande, grande é o nosso Deus e o digno de ser louvado. Pai, te peço, Senhor, esteja trabalhando na vida de cada um que está aqui esta noite, Senhor. Nos faça permanecer um servo, Senhor, obediência a Ti.
que entendemos que mesmo em meio a dias maus, a Tua graça nos é suficiente, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajude a sempre confiar em Ti em meio à adversidade. E venhamos felizes e alegres, cada vez mais nos alegrarmos em Ti, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Também te peço por aqueles que podem estar entregando sua vida esta noite a Ti, Senhor Jesus Cristo. Esteja confirmando isso nos seus corações. Esteja trabalhando suas vidas também para que estejam sempre contigo, Senhor, não se desviem do Teu caminho, Senhor. Esteja abençoando essa semana, Senhor. Esteja abençoando uma semana boa, agradável. Possamos, Senhor, te buscar, e te achar, Senhor, mesmo talvez há dúvidas, mesmo há problemas que nos sobreveio, nos faz cada vez mais real em nossas vidas, Senhor. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.